Celebramos a festa da apresentação do Senhor e com esta festa nós queremos celebrar uma decorrência do mistério da encarnação. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, princípio e autor da religião, ou seja, daquele que nos liga até o nosso Criador, até o Pai do céu, ele se submete à religião para cumprir a lei. E passando pelo rito da apresentação do Senhor, conforme prescrevia a religião judaica, ensinando-nos para nós a sua solidariedade com todos aqueles que, por meio da fé, por meio da religião, buscam sinceramente a Deus. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus nesse programa O Pão da Palavra Especial. Na primeira leitura, tirada da profecia de Malaquias, capítulo 3, nós temos um anúncio. Deus haveria de mandar o seu mensageiro, que viria antes do dominador, talvez provavelmente o Messias, que haveria de chegar no templo de Jerusalém para purificar o templo, fazendo o templo santo novamente. Ora, é a partir deste anúncio da primeira leitura que nós entendemos o mistério da apresentação do Senhor. O menino Jesus é apresentado no templo, ele que é o dominador, ele que é o Messias, ele que é o próprio Deus. Então ele vem para justamente santificar, purificar o templo com a sua presença. O próprio Deus vem visitar o templo de Jerusalém para tornar aquele ambiente santo, aquele ambiente consagrado. O mensageiro, muitas vezes, é entendido na tradição judaica como Elias, que viria antes do Messias para preparar o povo para acolher a salvação messiânica. E o Novo Testamento entende que quem cumpriu esta missão de ser Elias foi justamente o profeta João Batista. Então, desta forma, numa leitura cristológica, a primeira leitura anuncia a chegada de Deus ao templo e na celebração da festa da apresentação celebramos Deus de fato, Jesus, chegando ao templo, mas antes sendo anunciado por João Batista para ser acolhido pelo seu próprio povo. Já a segunda leitura de Hebreus vai falar da solidariedade de Jesus com toda a humanidade. Hebreus vai defender a teologia de que Jesus é o sumo e eterno sacerdote, que ele no céu pode verdadeiramente interceder por nós, porque ele conhece em profundidade a nossa vida, sendo plenamente solidário à nossa realidade e fraqueza humana. Conforme nos ensina a própria fé da Igreja, Jesus é igual a nós em tudo, menos no pecado, verdadeiramente homem e verdadeiramente divino. Se, no Antigo Testamento, se ofertavam os animais como forma de louvor e pedido de perdão a Deus, Jesus faz a oferta radical da própria vida para a nossa salvação, oferece-se à morte no nosso lugar e desta forma destrói a morte, obtém o perdão do nosso pecado e, além disso, nos abre as portas do céu. Por isso, o texto de Hebreus, enfocando a grande solidariedade de Cristo, vai mostrar que ele, mais do que os sacerdotes do Primeiro Testamento, é o sumo e eterno sacerdote que nos redime. O Evangelho, por sua vez, Lucas capítulo 2, vai nos mostrar Maria e José indo ao templo de Jerusalém apresentando o menino Jesus, conforme a lei de Moisés, que todo primogênito, todo primeiro filho deveria ser consagrado ao Senhor. Não é pelo fato de Jesus ser chamado primogênito que isso signifique que Nossa Senhora teve outros filhos. Não. O Evangelho deixa bem claro que Maria só teve Jesus. E aqui vale a pena alguns detalhes. Se Lucas já apresentou Jesus nascendo na pobreza, tendo como a manjedoura a sua primeira cama, né? Aqui novamente se retrata a pobreza do casal de Nazaré, pois oferta-se junto com o menino Jesus um par de rolinhas, que, segundo o livro do Levítico, era o sacrifício dos mais pobres. A consagração significa o quê? Que todo o primeiro filho pertence a Deus. E Jesus, mais do que todos, é o Filho único de Deus. Ele pertence ao Pai do céu e o Pai do céu o ofertou com carinho por todos nós, para que nós, por meio dele, possamos participar da vida de Deus, da vida eterna, da comunhão
com Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, há outros detalhes aqui no texto. Por exemplo, Lucas, no capítulo 1 e 2, ele sempre faz um jogo entre os personagens. Os personagens novos simbolizam o Novo Testamento e os idosos simbolizam o Antigo Testamento. Por isso, o velho Simeão, ao tomar o menino Jesus nos braços, diz que ele já pode ir embora, já pode ir em paz, porque os olhos dele viram a salvação. O Novo Testamento, o novo tempo de Deus chegou, e por isso a antiga aliança foi digamos assim, suplantada pela nova. Mas, por outro lado também, o velho Simeão enfatiza que este menino haverá de ser motivo de queda e erguimento para muitos em Israel, porque ele é o Messias. Então, todos aqueles que desejavam a salvação messiânica, ou seja, o reinado de Deus começando no mundo, implantando a sua justiça, emancipando os pobres, libertando os oprimidos, haveriam de encontrar em Jesus alguém que lhes faria resistência. Ou seja, Jesus, o nascimento de Jesus para essa gente que quer um mundo de injustiça e de pecado, o nascimento de Jesus é um verdadeiro problema. Por isso que esta profecia de Simeão, dizendo que ele vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos, confere uma espada no coração de Maria, pois Maria haverá de entender que a missão salvadora do seu próprio filho poderá colocar a própria vida do filho em risco para ser fiel à vontade do Pai. Assim também aparece aquela profetisa Ana, que também bem idosa, está no templo e anuncia com alegria a chegada do nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador. Então, ao celebrarmos a apresentação do Senhor, somos convidados também a recordar a graça do nosso batismo, o dia no qual nós fomos apresentados ao Senhor, o dia no qual nós fomos consagrados e passamos a pertencer a Deus, com a missão de configurar a nossa vida de Cristo, sendo aqui agora a presença de Cristo no mundo, com seu jeito de ser, de amar, de pensar e atuar no mundo. Rezemos também de modo muito especial pelos religiosos e religiosas, a vida religiosa consagrada, que nesse dia também celebra a sua memória, celebra o seu dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Estamos encerrando as nossas férias, então eu gostaria de agradecer imensamente a paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, na pessoa do Padre Charleston e do Padre Leandro, que gentilmente nos cederam inúmeras presidências das celebrações aqui junto à comunidade Bom Sucessense. Agradecer mais uma vez a parceria da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, nossa parceira na evangelização. Que Deus abençoe a todos, saúde e paz e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.